Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, aqui na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Fique ligado, nós vamos falar sobre os atributos de Deus. Claro que isso aqui já fizemos 3.000 programas no Antenados na Geral. Todo dia, 1 hora, a gente tenta entender um pouco de Deus e hoje vai ser sobre isso. Vamos tentar entender atributos de Deus. A própria Bíblia fala e cita nomes para Deus porque Ele é o próprio atributo. Por exemplo, o amor. Deus é amor. Falamos de eternidade, falamos de bondade, falamos de benignidade. Ele é tudo isso. E aí tem Jeová Rafa, Elion, e vamos embora com vários nomes que descreve um atributo de Deus e ao mesmo tempo ele é este atributo. E aí onipresente, onipotente. E vamos tentar, claro, dar foco em atributos que nós abordamos mais no dia a dia, que é um pouco complicado, causa mais curiosidade entre as pessoas. Santa Trindade, vamos falar sobre a ira de Deus, algo talvez pouco falado. Todo mundo fala em amor, 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 bondade, Deus é bom, Deus é amor. Deus é ira, a Bíblia fala que é um atributo de Deus. Deus é justiça, como entender a justiça de Deus e, claro, como entender também os pensamentos de Deus. Ele faz o que quer, quando Ele quer. Ou será que aquilo que está na Bíblia, como alguns pastores falam, Deus quando fala se limita porque Ele tem que cumprir aquilo que Ele falou? Será que é isso mesmo? Nós vamos debater hoje sobre os atributos de Deus com ele, que é pastor da comunidade cristã Novo Dia. Estou falando do pastor César Carvalho. Pastor César, bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde e um prazer estar aqui, né? Já recomendando a você que as perguntas difíceis você faça para os outros. Eu vou ficar aqui naqueles atributos. Deus é maneiro, Deus é legal, show de bola. Deus é gente boa, Deus é show de bola. Antenados para os jovens. Esse é mais fácil a gente descrever. Pastor César, bem-vindo ao Antenados na Geral. Também recebo ele que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional Campo Grandense, pastor Nerval Soares. Pastor Nerval, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Boa tarde para todos os espectadores, telespectadores, irmãos, pastores aqui presentes. Creio que vai ser um tempo bastante proveitoso para todos nós. Creio que todos vamos poder aprender um pouquinho mais sobre Deus e seus atributos. Tá certo, pastor Neval, bem-vindo ao Antenados. Também recebo ele que é pastor da Igreja Batista do Recreio e também dirige o Ministério Casa Cap em Vargem Grande. Pastor Joel Brito. Pastor Joel, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer estar de novo aqui com vocês e vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Eu estava brincando com o André, com o César antes, André, dizendo que ele usa estas expressões porque o programa é Antenados na Geral dirigido aos jovens, né? Mas é uma forma de dizer modernamente do que Deus é, ou pelo menos tentar dizer do que Deus é efetivamente. Ele falou só usar bondade. Vamos ver outros nomes, talvez do dia a dia corriqueiros, para falar também um pouco sobre a soberania, sobre a ira de Deus, sobre a sua justiça, que às vezes a gente não entende. Para falar também um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor da Igreja Nova Vida em Cascadura, pastor Níger Martins. Pastor Níger, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, querido. É um prazer estar aqui. Um abraço a todos, os telespectadores, os colegas aqui. Tenho certeza que será um tempo proveitoso para mim também, que eu vou aprender muita coisa aqui, se Deus quiser. Seja bem-vindo, pastor. Muitos pastores assistem o Antenados na Geral. Você é pastor ou quem estiver assistindo, telespectador, pode participar conosco. Durante todo o programa, aqui embaixo na tela, vamos colocar os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Redes sociais, SMS, e-mail ou telefone. Como nós estamos ao vivo, você pode pegar o telefone e fazer um comentário. Se você tem um pensamento concordando ou discordando daquilo que é debatido aqui no Antenados na Geral, fique à vontade, ligue, entre em contato conosco e mande a sua pergunta. Pastores, deixa eu já iniciar, talvez um atributo que eu entendo e às vezes vejo pastores conversando e dizem ser talvez algo chave para a teologia ou o pensamento da igreja cristã evangélica, que é a questão da Santíssima Trindade. Deus é três e um ao mesmo tempo, Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Claro que existe igrejas hoje que nós chamamos de igrejas messiânicas, que é talvez aí um meio termo entre a religião judaica e a igreja evangélica como nós conhecemos, da qual acredita no Messias, no Jesus que veio e morreu por nós, porém não acredita que esse Jesus, ele acredita que ele é filho de Deus, mas não que ele seja Deus, como ele mesmo fala na Bíblia, e é um bom debate da gente levantar isso. Porém, hoje, essa questão que nós chamamos também, sem querer ser pejorativo, mas de igrejas judaizantes, da qual começa a pegar usos e costumes judaicos e incluir no dia a dia, na liturgia da igreja evangélica, por aí mais, algumas já pegaram algum tipo de doutrina, como esta doutrina, né? No qual não acreditam que Jesus seja Deus, ele é apenas Filho de Deus. Claro que isso tem
eu imagino que tem implicações mais teológicas e espirituais. Não sei se no dia a dia, na fé cristã, talvez isso venha afetar tanto. Ou não, ou afeta. Vocês acreditam que isso pode mudar alguma coisa futuramente, no futuro, do jeito que nós lidamos com Jesus, entendemos a Bíblia e caminhamos na nossa vida cristã, acreditando que talvez Jesus não seja Deus, mas ele é só o Filho de Deus, ou não? Isso é mais uma questão teológica e as pessoas já têm dificuldade de entender a Trindade. Quando a gente fala disso, só piora. O que vocês acham? Tem implicações práticas, pastor César, no dia a dia, talvez uma situação dessa? Eu creio que tem. Se você tirar efetivamente a essência da divindade de Jesus, você mexe com o cerne da cristandade, com o pensamento cristão efetivo. A Bíblia é muito clara em relação a isso. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então, você mexe em toda a estrutura doutrinária da igreja. Quando você envereda-se, então, por uma teologia, uma dita teologia, que tira de Jesus, tocando nessa pessoa da Trindade, de Jesus, o caráter divino, a essência da divindade, você daqui a pouco pode estar caminhando por caminhos muito perigosos e até mesmo... Talvez se tornando como se fosse um santo, vamos dizer assim. Não tem poder para curar, mas tem poder para poder interceder por mim diante de Deus, já que não é Deus. E além do que a gente tem, pegando a Escritura, nós vamos começar a perceber que o fato de Jesus ser Deus tem tudo a ver com a questão, todo o aspecto da salvação. Porque somente Deus poderia pagar a conta que nós apresentamos no sentido do nosso pecado. Somente Ele e não fora dele nenhum outro. Então, quando Ele encarna, e em Jesus é Deus encarnado, é o Deus conosco, é o Emanuel, ele mesmo está pagando uma conta que ninguém poderia pagar essa conta. Então, nós vamos acabar entrando num caminho perigoso, que vai ter repercussões muito sérias no dia a dia de alguém que não creia ou não reconheça a divindade de Jesus. Isso não é uma discussão nova, não é uma discussão da agora, isso já foi discussão da história da igreja. Ao longo da história, vários historiadores, vários filósofos, vários pensadores, eles enveredaram-se por esse caminho, e não foi um caminho muito bom no contexto da história da igreja quando isso aconteceu. Tudo bem. O próprio Jesus, nós temos na Bíblia, naturalmente, ela é o nosso guia, né? Quem foge daquilo que a Bíblia ensina, naturalmente, tem muitas possibilidades de descrer, né, da divindade de Jesus Cristo. Ele mesmo disse, eu e o Pai não somos dois, não somos três, somos um. Quem vê o Pai, ou quem vê a mim, vê também o Pai, né? Então, Jesus se identifica com o Pai porque Ele é Deus. Quando nós lemos lá em Filipenses capítulo 2, nós vemos ali o próprio Deus em figura humana, deixando a glória e vindo ao mundo para socorrer e abençoar esse mundo perdido, pecador. Então, como disse o pastor César ali, tirar a divindade de Jesus, ou a essência da divindade de Jesus, que pertence a Ele, naturalmente, alijar tudo aquilo que a própria Bíblia nos ensina desde o princípio. Se cremos na Bíblia, não podemos de maneira nenhuma descrer da divindade de Jesus. Portanto, a Trindade são três pessoas, mas a essência é uma só. E Jesus faz parte dessa essência. Vocês acham que aquela situação, quando Jesus estava sendo tentado no deserto pelo próprio Satanás, talvez uma doutrina satânica isso, que ele joga isso, se és mesmo filho de Deus, faça vir anjos, joga as dúvidas. Então, talvez uma teologia que venha falar isso, olha, Jesus não era Deus, era filho dele, só isso, talvez não tenha os poderes de Deus, era humano, passou pelos mesmos perrengues e dificuldades que nós humanos passamos, embora eu acredite que ele passou por isso sendo Deus. Mas você acha que talvez essa teologia venha justamente para isso, pastor, para trazer curiosidade, botar um monte de interrogação na cabeça das pessoas? Desde o início da história cristã, desde ali os primórdios da igreja primitiva, havia uma discussão sobre essa questão da divindade de Jesus, se ele era completamente humano, se ele era completamente divino. Isso ficou durante um bom tempo, essa discussão permaneceu durante um bom tempo. Um dos atributos de Deus é exatamente porque Deus não pode ser plenamente conhecido. Deus só pode ser conhecido até onde ele se revela. Romanos 1, 19 e 20 deixa isso claro, que Deus só pode ser conhecido naquilo que ele se revela, o atributo de Deus, o poder de Deus, a sua própria divindade. Então, é óbvio que, diz assim, perfeição da compreensão da Trindade, nenhum de nós temos. E nunca teremos. Se disser que tem, me perdoe
está sendo, no mínimo, ingênuo, né? Ou outra coisa. Agora, a questão da divindade de Cristo, ela é condição sine qua non para o Evangelho. Sem isso não existe cristianismo, né? Jesus foi tentado, perfeitamente tentado. Vá lá em Hebreus, final do capítulo 4, quando fala sobre, já introduzindo para o sacerdócio de Cristo, que não vai falar isso no capítulo 5, diz que ele sim foi tentado, mas que não pecou. E não pecou, né? E isso é fundamental, por quê? Porque sem isso não há salvação. E o plano da salvação inclui isso. Inclui João 1, que foi citado, quando o Verbo se fez carne, habitou entre o meio de nós, né? E deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Se Jesus não era perfeitamente Deus, então a sua morte foi fictícia, porque não houve ressurreição verdadeira, porque a ressurreição de Jesus não é apenas um ressurgimento. Lázaro ressurgiu, né? Ele voltou a essa vida, mas morreu de novo. Jesus não, voltou para nunca mais morrer e instaura um tempo que será o nosso tempo no futuro. A nossa ressurreição será a ressurreição para nunca mais morrermos. Isso é basilar no Evangelho, isso é basilar no cristianismo, que o Verbo se fez carne, habitou em nosso meio, morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, se de fato a gente tira isso, eu vejo que no dia a dia a gente está mexendo com o próprio plano de salvação mesmo, de como as pessoas podem chegar ao céu, alcançar a sua salvação e perdão dos seus pecados. Eu vejo dois aspectos aí que eu me permito citar aqui a vocês e aos telespectadores. O primeiro aspecto é que esta dúvida que se instala na mente das pessoas, ela é anterior até às citações que foram feitas aqui. No tempo de Jesus Cristo, com Jesus Cristo na terra, as pessoas diziam, é o Filho de Deus realmente? Está se dizendo Filho de Deus? Quantas vezes aparece no Evangelho estas dúvidas suscitadas pelos seus contemporâneos, né? Até João Batista mandou perguntar se ele era o Messias ou não, se deveria esperar outro. Então, isso é próprio da humanidade, muito daquela coisa que a gente quer ver palpável, enfim, e achar que Deus se humanizou e é a base da nossa fé, é um negócio complicado para as pessoas. O segundo aspecto, André, é justamente este. Ou nós cremos ou nós não cremos nisso. Eu simplifico dessa forma. Ou nós temos fé ou nós não temos fé. Se achamos que não era possível Deus se humanizar, cumprir a sua palavra de vir e salvar o ser humano, nós não vamos aceitar. Mas se não isso é possível, eu experimentei isso até, aí você vai efetivamente viver essa verdade que já vai estar dentro de você, óbvio. E aí a gente entra com a terceira pessoa da Trindade. Vale a pena observar que essa questão... ação do Espírito Santo. Desculpe, do Filho de Deus, hoje a gente entende de uma forma diferente. Hoje a gente entende filhos de Deus por adoção. Filho de Deus, naquele momento, era da mesma natureza, da mesma essência. O simples fato dele se dizer filho de Deus, de Pedro, na famosíssima, quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que tu é líder, mas vocês, quem dizem que eu sou? Pedro sempre impetuoso, toma a frente e fala, tu és o Cristo, o Filho, ele está dizendo, ele não está dizendo um filho de Deus por adoção como nós, ele está dizendo, tu és a própria essência de Deus, tu és Deus, tu tens a essência dele, você é Deus. Até porque ele inaugurava um novo tempo em relação a isso. Era uma novidade, realmente, daí as dúvidas. Só isso talvez chegue a um ponto da gente falar assim, igrejas que não creem na questão da Trindade, de Deus, Jesus ser Deus e ser um só com Ele e Filho dele ao mesmo tempo, vocês acreditam que, de fato, não podemos nem considerar essas igrejas como igrejas cristãs? É outra coisa, mas não é igreja. Eu entendo que seja outro movimento, porque a base efetiva do Evangelho de Cristo é a divindade de Cristo. Sem sombra de dúvida. Se não aceita Jesus como Jesus, como Deus, como Salvador, cristão não é. Alguma seita, mas não é igreja cristã. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente... poderia ser Salvador. Isso. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta só para a gente finalizar isso aqui. E eu quero passar para alguns outros atributos de Deus. Você pensou que era atributos? Vamos falar sobre amor, vamos falar sobre ira, vamos falar sobre soberania de Deus também aqui no programa. Você vai ver que tem muitas implicações no seu dia a dia. Vamos rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta, Antenados na Geral, estamos falando sobre os atributos de Deus. No início falamos, talvez, algo que seja chave para a fé cristã, que é acreditar que Jesus é Deus, e não apenas só, como talvez alguns pensamentos têm, que ele é só Filho de Deus, mas ele não é Deus. Se você não crê que Jesus é Deus, isso afeta
como você entende salvação e várias outras coisas no seu dia a dia cristão. Deixa eu levantar aqui, vamos falar um pouco sobre o amor de Deus? O amor de Deus talvez seja o atributo mais pregado. Deus é amor, tem até igrejas com esse nome, todos nós gostamos de ouvir sobre o amor de Deus, de mesmo pecando, Ele nos perdoa, porque Ele nos ama e por aí vai. Tem um questionamento, uma colocação, e eu vou até ver aqui depois também citações na Bíblia. Tem uma pessoa que mandou aqui na internet falando o seguinte: amor, André, Deus é amor, o que significa que Ele se doa eternamente aos outros. Eu botou aqui 1 João 4,8 e algumas referências para falar isso. E depois ele fala assim: mas também, André, Deus ama a todos, mas não da mesma forma. Ele ama pessoas de maneira diferente. Aqui ele não colocou se amam uns mais ou menos, mas ele diz que Deus não ama as pessoas da mesma forma. Colocou Mateus 5,45, vou talvez buscar aqui para ver. Como é que vocês entendem Deus ama mais quem é crente, quem é convertido? Todo mundo que não... Enfim, você é da igreja, me responde uma coisa: Deus te ama mais, vocês sabem a verdade, querem ser donos da verdade. Como é que vocês entendem o olhar de Deus sobre quem... Essa pessoa falou, Ele ama as pessoas de forma diferente. Como é que vocês entendem? Existe, bem, em primeiro lugar, amar André, de forma diferente? Nós não somos salvos só por causa do amor de Deus. Nós somos salvos por causa da justiça de Deus que foi feita em Cristo Jesus. Jesus cumpriu a justiça de Deus. Havia uma dívida. E Ele pegou a dívida, a nota promissória que estava contra a minha vida, cravou na cruz. Eu não devo mais porque reconheço e aceito a minha vida como pecador e reconheço a salvação providenciada pelo próprio Deus. Então isso tem a ver com a justiça, porque senão a gente entender o amor de maneira muito romântica, a gente acaba achando assim: não, Deus, no final das contas, Ele ama, Ele, no final das contas, Ele vai dar um jeitinho, dá mais brasileiro. Eu conheço, tem um amigo que fala: no final, o céu não vai ter ninguém, ou o inferno não vai ter ninguém. Deus ama tanto as pessoas que, mesmo elas pecando, fazendo tudo pior, Deus vai amar de algum jeito, vai fazer alguma coisa e vai levar todo mundo para o céu. E a figura do filho pródigo nessa história é fantástica, porque mostra um pai que espera a resposta do filho. O filho, ele lá, então, tem um insight, e ele diz: olha, quantas pessoas, eu aqui pereço de fome, e quantas pessoas lá na casa do meu pai têm o que comer, têm o que vestir, estão vivendo uma vida melhor. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu, diante de ti, não sou digno de ser chamado seu filho e tal. E aí ele se levanta e vai. Essa atitude de se levantar e ir, ou seja, que tem a ver com o processo que ele pensou, mas a atitude que ele toma tem a ver com a redenção dele e a recolocação no papel de filho, que ele reassume quando o anel é recolocado no seu dedo e as sandálias nos seus pés. Quando ele faz isso, o pai está esperando de braços abertos, mas o pai, mesmo tendo condições, não vai buscá-lo onde ele está. Porque o pai, nesse sentido, é justo. Ele foi por uma decisão e ele precisa tomar a atitude de voltar. Então, a gente muitas vezes confunde essa coisa do amor, porque nós somos uma sociedade ocidental e o amor para a gente é uma coisa muito romântica, muito essa coisa de Hollywood, entrou muito no nosso conceito de amor e a gente tem excluído alguns princípios basilares da questão do amor em relação a isso. Sim, pastor, o filho pródigo voltou, tomou a atitude de voltar, corajosa, humilde, mas ele sabia que o seu pai nunca o havia deixado de amar. Com certeza. Não é mesmo? Senão ele também não voltaria. Ele voltou porque ele sabia que ele seria recebido de volta, de braços abertos, como homem pecador. Deus ama porque Ele é amor. Deus não pode nunca deixar de amar. Isso contraria a natureza do próprio Deus, que é um dos seus atributos, é o amor. E às vezes é difícil as pessoas entenderem. Amar, Deus vai mandar um monte de gente para o inferno amando elas? E amar não é simplesmente dar alguma coisa, por mais valioso ou precioso que seja aquilo que se dê. Amar é dar-se. E assim como nós lemos que Deus é amor, Paulo, em Romanos 5,8, diz que Deus prova o seu amor para conosco. E onde está a prova do amor de Deus para conosco? No fato de ter mandado o seu filho. Jesus para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Então, amar não é dar simplesmente alguma coisa, por mais precioso que seja aquilo que se dê, mas amar é dar-se. E Deus em Cristo se deu. Eu acho que tem um aspecto aí também, que é, em relação ao que você colocou no início desse bloco, é a expectativa das pessoas em relação a esse amor. Na verdade, essa expectativa é: eu quero isso, ou eu esperava receber isso, quando as pessoas se dizem assim. Às vezes eu converso com crentes e outras pessoas até dizendo: Deus
permitiu isso, Deus fez isso na minha vida, Deus deixou que a minha mãe morresse, por exemplo. É muito comum você ouvir isso, né? Não é esse, né? Pô, que amor é esse? Agora como é que eu fico? É a expectativa que a pessoa tem. Eu acho que o amor de Deus é inigualável. Na verdade, André, nós usamos estas expressões, até falando dos atributos de Deus, na nossa linguagem humana. É isso que a gente pode tentar dizer de um ser que é tudo. E o tudo também é uma palavra que tenta expressar o que é Deus. Que eu acho que no início até o pastor Níger falou, existe, até antes do programa, a nossa interpretação sobre, ou a nossa percepção sobre talvez o que possa parecer isso aqui. Eu lembro uma vez, eu mencionei já também aqui no programa, numa questão de um evangelismo que nós estamos fazendo na época de carnaval, e aí saiu evangelizou todo mundo, enfim, Deus é amor, Jesus te ama, é essa mensagem que de fato a gente passa nesses momentos. E eu lembro chegando a um grupo, eu e mais outros jovens, a uma prostituta, e nós entregamos folheto, vimos que ela estava um pouco suscetível a ouvir alguma coisa, começamos a falar, daqui a pouco uma das pessoas falou assim, olha, Jesus te ama. Ele, mas como me ama? Meu pai também falava que me amava e me abusou. Então a percepção dela do que é amor é uma coisa completamente diferente, talvez, daquilo que a gente quer dizer o que é amor de Deus. Talvez os atributos de Deus passam pela nossa percepção social e daquilo que nós aprendemos. Então, quando a gente fala, poxa, Deus é injusto, é porque talvez a nossa percepção de justiça foi totalmente deturpada, né? Não é aquilo que está dizendo. Permita-me trabalhar duas questões. Primeiro, o problema do mal, que parece que está embutido na pergunta. Porque qual é o problema do mal? Se Deus é bom e todo-poderoso, por que existe o mal? Porque se ele é bom, mas não é todo-poderoso, eu entendo. Ele é bom, mas não pode impedir o mal. Se ele é todo-poderoso e não é bom, eu também entendo. Ele pode impedir, mas não quer. É tão simplista quanto isso, exatamente. Se ele é bom e todo-poderoso, por que existe o mal? Porque eu pego dois atributos, bondade e o poder infinito dele, e não o coloco dentro de um contexto. E aí é aquilo que você está falando aqui agora. É a minha percepção dos atributos de Deus. O que é graça? A graça é, eu faço alguma coisa para ser salvo? Decididamente não. Sou salvo pela justificação da fé em Cristo. Ele veio, o verbo se fez carne, morreu por mim, e assim eu sou salvo. Eu posso fazer alguma coisa em prol disso? Eu tenho algum mérito nisso, alguma meritocracia nisso? Nenhuma. Mas aí onde começa a embolar? Aonde começa a embolar? Eu pego isso e começo a trazer esse conceito de graça para dentro da minha vida secular. Então eu acho que, por exemplo, eu vou orar e Deus vai me fazer passar no vestibular. Sem estudar ainda. Sem estudar. Se o meu Deus, a quem eu sirvo, lhe falo de todo o meu coração, André, se o meu Deus me fizesse passar no vestibular apenas porque eu sou crente, eu deixaria de ser crente. Porque ele seria injusto. Não é verdade? Preferencial. Então, aí vamos de novo. Então, Deus tem preferência no amor, que foi a pergunta lá. Eu não sei, eu não entendi exatamente o que ele quis dizer quando ele diz assim, que Deus ama de forma diferente. Eu tenho 3 filhos. Diz assim, o amor é diferente? Bom, diferente é porque eu me relaciono de cada um de uma maneira individual. Cada um é um. Mas eu os amo da mesma maneira. Se ele está falando no sentido de que Deus tem uma preferência, para Deus não é predileção, né? Filhos prediletos, aí Deus pega. não tem filhos exatamente, prediletos. Aí pega. E aí a gente volta à questão. Deixa eu levantar, sabe por quê? Essa questão desse atributo de amor e às vezes de ter os prediletos, se levanta, também suscita, aí veio na minha cabeça uma outra questão, da questão dos eleitos dele, né? De uns foram predestinados ou não, no sentido... Porque quando a gente traz isso para a conversa, e eu sei que isso é um mundo de debate, mas a gente começa, de fato, a entender, talvez essa pessoa que fez essa pergunta tenha a percepção que Deus tem os seus eleitos e os seus predestinados que Ele quer com Ele, e acabou. E claro que não é tão simples assim a gente falar disso, mas, de alguma forma, pastor Neval, suscita essa pergunta. E aí, existe eleição? Deus tem os seus preferidos, os seus eleitos, que Ele já sabe que vão para o céu e já sabe quais que vão para o inferno? Que Deus é soberano é indiscutível. Todos nós cremos, sabemos que à luz da palavra Ele é soberano. Mas Ele é tão soberano que, sendo também um ser inteligente e livre, Ele criou o homem também inteligente e livre. Portanto, responsável o homem é por suas escolhas e por suas decisões, sabendo, inclusive, quais serão as consequências das escolhas que ele fizer. Se escolher bem, as consequências serão boas. Se escolher mal, as consequências serão mais. Então, Deus permite ao homem fazer as suas escolhas. Na soberania dele, ele, inclusive, corre o risco de ser rejeitado. Se a gente for entrar militar aqui
na questão doutrinária, teológica e na divisão calvinista e arminiana, nós não vamos parar a discussão aqui, não vamos chegar a lugar nenhum. Isso tem uma chegada nessa questão do atributo do amor, do mais chegado, do preferencial? Isso, de algum jeito, se afeta nesse sentido, desse atributo. Eu não sei se a pessoa que fez a pergunta ou se a quem pensa assim caminha por esse lado. Talvez caminhe muito mais por aquele que alcança coisas de Deus. Poxa, por que um é curado e o outro não é curado? Será que Deus ama mais aquele que é curado do que aquele que não foi curado no contexto? Aí é um equívoco de pensar a vida humana como central na história da humanidade, do universo, na história de Deus. A gente, muitas vezes, está sofrendo de um humanismo muito silencioso, sorrateiro, mas muito sério na questão da igreja evangélica brasileira. O homem se tornou centro da nossa fé. Então, o homem tem que... o resultado que acontece na minha vida vai definir se Deus é bom, se Deus deixa de ser bom, se Deus é justo, deixa de ser justo. O que acontece comigo. E a fé cristã não se fundamenta em mim, mas se fundamenta num Deus no centro de todas as coisas. Isso tem tudo a ver com a questão do pós-modernismo. Que é exatamente a questão de eu sou o centro do meu mundo. O que vale é o meu bem-estar. O que vale é a minha, entre aspas, felicidade. Qual é o argumento mais usado? Os pastores aqui, o gabinete pastoral já deve ter vivenciado inúmeras vezes. Eu vivenciei isso. Quando o cara quer justificar a separação do casamento, sem ter base bíblica para isso, eu mereço ser feliz. Mas, olha, eu mereço ser feliz, está errado? Não, ele merece ser feliz. Todos, em tese, quem não tem o direito de ser feliz? Só que ele usa esse argumento para ignorar toda a gama daquilo que a palavra de Deus fala. Aí não interessa se vai fazer pessoas sofrer, se ele vai contra o evangelho. Por quê? Porque ele é o centro. O evangelho é circuncêntrico, né? Onde Jesus está no centro. Cristo é o centro. Jesus está ali no centro daquele círculo. Quando eu entro para o centro de tudo, aí você vai ver todas as heresias. Me perdoe só para poder falar sobre a questão da predestinação. Tá? A predestinação é calvinismo e arminianismo. Eu sou um arminianista. Creio que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, não posso negar, humildemente, que há um mistério ali que é difícil de ser discernido. Por quê? Tem predestinação? Tem. Mas é desse jeito assim? Então você para cá... Não é. É individual? Não é. Então, assim... Então, corporativo. Vamos pensar na predestinação do ponto de vista do corpo. Exatamente. Da igreja. Todos. Todos aqueles que foram predestinados no sentido como igreja de Jesus tem aquela maneira e tem aquele atributo e tem aquele caráter, o caráter do Cristo. Isso não quer dizer que os indivíduos sejam predestinados. E nós não podemos esquecer que Deus é presciente. Então Deus pode agir em mim em função daquilo que eu já sei que eu vou escolher. Eu não quero nem embolar, porque senão eu vou embolar demais aqui o tema. Não, né? mas predestinado todo mundo é. Todo mundo é predestinado. Para perdição, para salvação. Não tem uma terceira via. Aí vai depender da escolha que eu me fizer. Uma vez eu conversando com o pastor, aí já conversa de final de estúdio, ele fala, e eu esqueci agora o nome do livro e tudo, mas é muito interessante, vou tentar trazer aqui para, quem sabe, em um próximo programa só, suscitar e falar para os telespectadores. Que ele fala que ele escreveu um pequeno livro sobre a vida de um jovem, um garoto hebreu, durante o êxodo do povo de Israel, saindo do Egito para a Terra Prometida, onde ele colocava justamente um pensamento assim. Ele era um garoto que amava a Deus, que nunca se deixou levar por aqueles sentimentos de idolatria e tudo que aconteceu com o povo, porém, ele teve que caminhar 40 anos ali por causa do grupo, porque quando Deus olha assim, claro, ele vai ver coisas individuais que são Pensei, quando antagônicas. Você começou a falar que era um garoto que, como eu, amava os Beatles e o Rolling Stones. Isso aí é outro, não é nem livro, né? Mas, às vezes, a gente tem que também entender isso. A gente, poxa, por que isso aconteceu comigo, está acontecendo e tal? Mas, às vezes, existe um propósito geral, global, ou de uma cidade, de um país, ou de uma igreja, ou de uma família, que tem que se cumprir porque Deus quer fazer alguma coisa daquilo. E como a gente, às vezes, a gente está incluso nesse contexto, a gente vai junto. Deus não tem como fazer todo mundo andar os 40 anos e eu não, vou me perder aqui e vou chegar sozinho na Terra Prometida. Mas a questão primeira aí que você colocou, André, se deve muito ao imediatismo, aquilo que a gente quer ver acontecer em relação a cada um de nós, né? Nós não pensamos nesse aspecto global. Isso Nós somos o centro, como foi falado. Exatamente. Nós somos o centro. Então, o que vai me fazer feliz, não o que vai fazer Deus feliz, né? Então, você não quer que eu seja feliz? Aí a pergunta é, você não quer que eu faça Deus ser feliz? A gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Já estourou uns 4 minutos ali, tá difícil de ler. Vamos para um rápido intervalo, fica aí com a gente, participe, mande sua pergunta pela internet. A gente volta já já, não sai.
Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil. Participe conosco. O Bruno de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, está na linha. Tudo bem, Bruno? Alô, Bruno? Eita, Bruno, tá me ouvindo, queridão? Estou ouvindo. Qual a sua pergunta? A minha pergunta é, eu acredito realmente que Jesus é Deus. Mas como assim a gente pode entender isso? De Deus seria 3 pessoas, tipo isso? Essa é a minha dúvida. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Brunão, tu quer falar assim, me explique, obrigado, Bruno, pela participação. Pode ligar, a gente está dando aqui dificuldade de entender, falar aqui dentro do estúdio. Ele meio que falou assim, desenha para mim como é que é esse negócio de 3 em 1. É aquilo que a gente falou, desde o início dos tempos já se debatia isso. É difícil um pouco de entender nesse mistério. Às vezes é até mais fácil, eu como assembleiano pentecostal, falo, isso aí é mistério de Deus, rapaz. Mas, vamos lá, como é que explicaria para uma pessoa que... Sou novo convertido, entrei na igreja agora, Jesus, Deus, e aí me explica esse negócio de 3 em 1. Tem algumas figuras que a gente geralmente usa, como por exemplo a água em seus estados, seus 3 estados, né? Água, gelo, congelada, água que a gente bebe, líquida e água, vapor. É tudo água, essencialmente água, H2O em todos os momentos, mas em estados diferentes. Eu acho que, humanamente falando, é a única maneira de você tentar entender. Essencialmente, a gente é muito limitado na nossa filosofia a questão do ser pessoa, né, do ser pessoa. E a gente acha que ser pessoa tem a ver com ter um corpo. E a gente vai achando algumas coisas... E aí eu volto, César, ao que eu disse ainda há pouco. É a nossa forma de dizer as coisas. Eu penso também, André, em relação a esse aspecto, que a gente poderia explicar falando do momento de atuação de cada uma das pessoas da Trindade. Ou naquele momento em que, em conjunto, ela atuou, por exemplo, na criação do mundo. E Deus é Espírito, isso é fundamental para a gente tentar vislumbrar, né? Porque a gente não vai conseguir. Né? A gente vê a pessoa de Jesus em carne porque o Verbo se fez carne. Deus é Espírito. Para nós é impossível você pensar em 3 pessoas que sejam uma. Para nós é impossível, é evidente. Por mais unidade que eu possa ter a minha esposa, né, uma só carne, né, segundo a palavra de Deus, mas são 2 indivíduos separados. Deus é Espírito. Em Espírito, os 3 são um só Deus. Vamos para a ligação, tem mais outra ligação do Josias, é isso? Josias aqui do Rio de Janeiro, tudo bem, Josias? Tudo bem. Qual a sua pergunta, querido? Eu tenho uma maneira de acreditar na predestinação, e eu tenho uma maneira que eu gostaria que os pastores esclarecessem, não só para mim, mas para muita gente que tem a mesma dúvida. Eu acredito na predestinação, sim. Deus não predestinou o homem para o inferno, para a perdição. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não para o homem. Essa é a minha visão da interpretação da predestinação. Então, eu queria saber dos pastores se é uma maneira certa de interpretar ou existe alguma outra interpretação que poderia se adequar a ser. Obrigado, Josias, pela sua participação. Eu acho que, de alguma forma, nós tocamos já também nesse assunto, porque vai entrar naquela questão de predestinação individual ou como corpo. Porque eu, da mesma forma, concordo com você. Deus, quando fez o homem e a sua criação, ele fez para que morasse com ele eternamente no céu. Pecamos no meio do caminho, fizemos as nossas próprias escolhas, e aí também vamos entrar um pouco da questão do livre-arbítrio. Mas, se você acredita nessa predestinação da qual você falou que Deus fez o inferno para o Satanás e seus anjos, concordo, e Deus fez o céu para a sua criação, nós homens, também concordo. Agora, se for aquela questão individual de ele tem alguns escolhidos, porque... Eu acredito assim, não vão ser todos que vão para o céu, ponto. Muita gente vai para o inferno, ao contrário de muitas pessoas que entendem. Muita gente vai para o inferno. Agora, se Deus predestinou quem vai para o inferno e quem vai para o céu, aí que... Embora ele saiba quem vai, ele conhece tudo, isso que é difícil. Ele é onisciente, ele sabe tudo no futuro. Porém, a escolha dos atos daquilo não foram dele. Como somos 4 aqui sentados e todos os 4 defendem a linha arminiana, fica um pouco covarde da nossa parte agredir um pensamento antagônico ao nosso. Porque vai ficar parecendo bater bêbado em ladeira. Não, mas estou falando, de certa forma, você acredita numa predestinação. Sim, mas não desta maneira radical, que faz de Deus, até mesmo, me perdoe falar assim,
assim, mas o criador do pecado. Se é o pecado que afasta o homem de Deus, e Deus, então, criou alguém afastado dele definitivamente, logo Deus criou o pecado que o afastou. Então, é muito constrangedor para mim falar isso, e, ao mesmo tempo, é para mim difícil debater a questão arminiana e calvinista, não tendo um par que entenda, que seja calvinista. Só uma parte, César. Mas se tivesse, eu nem conseguisse segurar mais o debate. Não é uma, no meu entender, não é uma questão de arminianismo ou calvinismo, porque nós encontramos pontos positivos num e no outro. Sim, com certeza. Né? Então, eu particularmente não sou arminiano, mas nesse particular eu creio no livre-arbítrio, na escolha realmente do homem em relação a... Deus coloca 2 opções. Qual você vai escolher? A responsabilidade é nossa. Contudo, eu não creio no arminianismo em relação à perda da salvação. Ok. Isso eu sou calvinista. Então, quer dizer, eu sou um e outro em alguns pontos e não sou nenhum dos dois em alguns outros pontos. É quase um armínio wesleyano. Arminista. É quase um armínio wesleyano. Calviniano. É porque quando eu penso nos atributos de Deus como um todo, é a única forma que eu consigo para poder conciliar, né, essa teologia. Né, que há o livre-arbítrio e há a intervenção direta da soberania de Deus. Mas eu tenho que entender isso à luz de todos os atributos de Deus, que Deus é justo. Porque se jogar alguém para o inferno sem que essa pessoa tivesse nenhuma responsabilidade, isso não seria justo. Responsabilidade ou chance. Exatamente, ou chance até de coisa. Então, veja, eu preciso olhar à luz do todo. Se eu pegar só um setor aqui, isso vai dar um probleminha. Talvez isso seja um dos maiores problemas que hoje nós temos para entender, e deixa eu já entrar um pouco até nisso, de justiça e soberania, já para a gente até dar andamento nesse toque que a gente falou. Aqui tem uma moça que já mandou até essa pergunta aqui em outros antenados, acho que até agora, a gente respondeu já 5 vezes e até agora ela não entendeu, está perguntando de novo. Ela, André, mais uma vez volto. Meu pastor, por muitos anos, foi usado em cura, e curou muitas pessoas que eu me lembro de câncer. Deus usou ele para... Não ele, Deus usou ele como canal para curar muitas pessoas de câncer. Pouco mais de 6 meses, ele veio a falecer de câncer. E a pergunta dela, por que Deus não curou ele? Vez que já usou ele várias vezes para curar outras pessoas. E ela vai ler e fala assim, olha, algumas pessoas até falam mal, já chegaram a falar mal do pastor, da igreja, da situação. Será que isso não pega mal para Deus? Cura todo mundo, mas menos a pessoa que era usada para isto? No sentido, poxa, que injustiça, né? Se Deus usava ele, era porque ele era usado, era íntimo de Deus. E quando chegou a vez dele receber a cura, ele não recebeu. De novo, a expectativa que ela criou a respeito desse fato. Ela esperava que um homem que foi usado por Deus para a cura de tantos outros não sofresse a morte consequência desse mesmo mal. Aí ele seria eterno, ele não seria homem. Imortal, né? Exatamente, nesse sentido de imortal. O poder de Deus não está condicionado à vontade humana. Evidente. Não está condicionado à vontade humana. Às vezes ela esperava uma morte Então, natural ou de acidente, mas, poxa, não de câncer. Mas né? veja, de uma coisa que pode ser curada, assim. Mas pode veja como escolher como nós valorizamos pouco o que, na verdade, é o fundamental do cristianismo. Que essa vida é passageira. E que o grande valor é que ele voltará, que em breve, André, ou ele me busca ou me chama, não é? Ou ele volta, ou se ele não volta, em breve, daqui a alguns anos, espero que não sejam tão poucos assim, eu estarei com ele. Porque ou ele volta, ou então ele me chama. E isso é a essência. Lá, toda lágrima será enxugada. Mas aqui eu fico na coisa como se aqui fosse a essência. Eu perdi meu pai de câncer. Paulo chega a escrever isso, ele diz, se confiarmos em Cristo tão somente para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Quantas vezes eu orei por pessoas, e eu continuo orando até hoje, e perdi meu pai de câncer. E por quê? Porque assim foi. Mas sabe o que é engraçado também nisso? Quando eu vejo as interpretações, é um pouco da nossa percepção de o que significa uma morte por uma doença. Porque tanto se fala de doença em igreja, porque é doenças, enfermidades, que a gente parece assim, se uma pessoa morre de um acidente, morre de velhice, morre porque caiu o avião, que seja, não, poxa, foi uma tragédia. Parece que ninguém se sente mal. Agora, se morre de doença, poxa, era para ser curado, ou não teve fé para isso. Então, parece que a morte por alguma doença parece que é a pior coisa para um cristão. Eu acho que a igreja não tem que olhar para esse lado e nem tem que ficar perguntando-se por quê.
Eu acho que a Bíblia diz assim, a gente deve se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Eu acho que esse é o papel da igreja nesse aspecto, que se a gente vai celebrar a cura de quem foi curado e vamos chorar junto de quem não foi curado. Porque senão a gente vai querer explicar essas coisas e essas coisas não têm explicação tão ipsiliter, tão reta, tão em linha reta assim. Ah, porque Deus curou esse e não curou aquele? Porque essa pessoa chegou agora na igreja e foi curada e o outro que está aqui é fiel há 20 anos não é curado? Porque aquele que nunca foi crente foi curado e exatamente. não se converteu. E vai para o inferno curado. Deus cura quem é a soberania de Deus. Pro inferno do doente corpo do que... e vai para o inferno. Exatamente. Então, Deus cura quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, quando Ele quiser e se Ele quiser. Soberania. Ou haverá uma subordinação à soberania de Deus. Deixa eu citar aquela questão... Vai ter que entrar em soberania ainda aquela questão lá do livro que você citou, do menino, né, durante o êxodo 40 anos. Tá, vamos pegar ali um pouquinho antes. Vamos pegar Gênesis 12, Deus chama Abraão. Ainda Abraão. Não é? De ti farei uma parentela. O camarada tinha 75 anos, não tinha filho, mas levanta uma esperança. Aos 99, querido, ele ainda não tinha filho. Deus vai mudar o nome dele. E aí Deus se apresenta para ele com que atributo? Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Gênesis 17:1. O El Shaddai. Olha só. Olha só. Ele já está 24 anos, e 75 nada, mas 24 com uma promessa. E não acontece. Eu sou... Não está dizendo alguma coisa para ele? Tu se prepara aí, rapaz, que eu sou Todo-Poderoso. Aí, 100 anos, nasce Isaac. Daqui a pouco, mais um pouco, o menino cresce, o que Deus faz? Mata. Pede. Sacrifica. Está lá ele indo com Isaac. Papai, estou vendo a fogueira, estou vendo a lenha. Aonde está o cordeiro? O que Abraão fala? O Senhor proverá. Outro atributo de Deus. Nessa hora, e bota o nome, Deus proverá. Nessa hora, Abraão tinha entendido que Deus é Deus Todo-Poderoso. E que muitas coisas, simplesmente, queridos, nossos amados telespectadores... Se a gente fosse na Bíblia, na teologia, ele não ia achar explicação por que Deus mandou ele fazer aquilo. Não, e tem coisas que nós nunca vamos entender. É um fato. Se Isaac não tivesse nascido, Deus teria sido menos Deus? Essa que é uma questão, é porque ele disse que seria... mesmo Deus Todo-Poderoso. É sim, mas ele disse exatamente. Ele fez a promessa. Ele fez a promessa tácita que aconteceu. Sim, mas ele não disse vai ser daqui a 10, daqui a 5, daqui a 50. Ou então ele podia até ter um filho e ela estava grávida e ele morreria e não viria o filho dele também. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha que comprar a fralda para o Isaac, para ele e para Sara. Geriátrica. Vamos para um rápido intervalo, aí a gente vai entrar nisso, que eu acho que vai ser o cerne do nosso último bloco, que é soberania de Deus. Porque acabamos de falar, bem, mas Deus deu uma promessa, então ele vai ter que cumprir. E eu falei isso aqui antes da gente entrar para o ar, mas já ouvi pregações até muito interessantes de pessoas que falaram assim, olha, sabe por que Deus fala pouco? Porque quando ele fala, ele se limita, porque ele tem que cumprir aquilo que ele falou. E hoje, em alguns púlpitos, eu vejo muito, me preocupa às vezes, quando a pessoa pega a Bíblia ou a sua interpretação daquilo que está escrito na Bíblia e começa a determinar coisa para Deus. Olha, Deus tem que te curar porque ele disse que tem que ser assim e vai ser em 90 dias e faz uma matemática e bota Deus contra a parede e determina. Determine para Deus que a sua cura tem que chegar. Como é que Deus lidar com ordens? Ele tem que dar ordens ou tem que receber ordens da gente? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Antenados volta já já. Esse já é o último bloco do Antenados. Na geral, estamos falando sobre os atributos de Deus. No último bloco, quero abordar um pouco o atributo da soberania dele. A soberania dele, se fosse falar de grosso modo, é eu faço o que eu quero, quando eu quiser, do jeito que eu quiser. A gente acabou de falar, até o pastor Neval mencionou aqui, olha, se Deus quisesse também não entregar ou não dar um filho para Abraão, ele não daria, porque ele pode fazer o que quer. E aí o pastor César rebateu, mas calma aí, ele falou, ele deu uma promessa que daria, então ele tem que cumprir. Um certo pregador, que eu não lembro o nome, mas falou isso uma vez numa mensagem, eu lembro muito bem, que Deus fala porque toda vez que ele fala, ele se limita, porque ele tem que cumprir aquilo. E aí muitas pessoas pegam a Bíblia e leem, pelas suas pisaduras somos sarados. Você é crente, aceitou Jesus? Ele já morreu na cruz por todas as suas doenças. Está com gripe? Ora aí que determina para Deus que essa gripe vai embora. A gente começa a dar ordens para Deus. Deus, tu falou na tua Bíblia, vai ter que cumprir aquilo. Agora, tu não é filho do homem para mentir, então bora, cumpre agora na minha vida, ou
E aí a gente não sabe o que a pessoa às vezes fala. É perigoso, Eu vou te deixar. E, fala, E você vai até ficar têm reação. triste. E você acha que Deus se preocupa um pouco com isso? Como é que Deus lidar com a situação? Porque às vezes tem pessoas que acreditam nisso de forma genuína até. Então, poxa, eu vou determinar a Deus, senão eu fico triste. Será que Deus, no mesmo jeito, se comove de algum jeito pela ingenuidade da pessoa e pureza? Porque tem muita gente dando ordem hoje para Deus. Sem dúvida. Vamos lá, Isaías 53 que você mencionou, né? Se eu pegar a hermenêutica de Isaías 53, esse não é um texto para falar de cura divina. Esse é um texto para falar do sacrifício de Cristo e dos benefícios desse sacrifício sobre a minha vida. A real doença ali é a doença do pecado. Conquanto Deus tenha poder curador, Ele pode fazer e curar, e a cura divina é um dos dons descritos lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Tá? Mas permita-me fazer uma menção aqui agora, que é quando Satanás se apresenta diante de Deus na questão de Jó. Satanás se apresenta diante de Deus e fala o quê? E tal, vim rodear a terra e passear por ela. Viste meu servo Jó? Olha o orgulho de Deus, lá, Jó capítulo 1. Viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Satanás vira e fala assim, Jó, debalde, teme a Deus, debalde de graça. Sabe o que Satanás está falando? E claro, ele tem tudo. Eu quero ver ele te temer de graça. E é exatamente essa teoria satânica que está imperando. Isso começou, a teologia da prosperidade, triunfalista, começou com Kenneth Reagan, né? Numa época de prosperidade americana, em que começou a se vincular exatamente isso, o bem-estar material a uma questão de espiritualidade. Se você é espiritual, você necessariamente tem que ser bem-sucedido na vida espiritual e vice-versa, o que é um absurdo completamente anacrônico e antibíblico, completamente antibíblico. Deus é soberano, Deus é Deus. O que eu posso é ir até a Ele e clamar por misericórdia e apresentar as minhas petições e as minhas súplicas, Hebreus 4, 15 e 16. Se eu for a Ele, Ele conhece as minhas necessidades. Se eu clamar por socorro, Ele há de se compadecer das minhas necessidades. Agora, cuidado quando eu tento pegar a palavra de Deus, extrair promessas que são, na verdade, interesseiras a mim, fora de contexto, e no fundo, não estou buscando a Deus, eu estou buscando interesses mesquinhos e pessoais. A própria relação já é completamente equivocada. Usando o livro de Jó e continuando, você vê, não só Satanás inaugura uma teologia ali, mas ele também tem parceiros, os amigos primeiros, os amigos de Jó, que começam a dizer, você está assim porque você fez alguma coisa errada. Você fez alguma coisa errada para estar assim. Aí Jó entra por um outro caminho muito complexo, que é da autojustificação. Ele diz, eu não fiz nada, eu não mereço viver essa coisa. Aí Deus, depois de um tempo, chama Jó para conversar e diz assim, você estava onde eu plantei as constelações? 39. Onde você está? Você sabe tudo o que eu fiz e por que fiz a todo momento? Paulo, ele deixa muito bonito quando ele faz aquele cântico, a profundidade das riquezas, tanto conhecimento de Deus. Quem entendeu a mente do Senhor, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa falar alguma coisa. A gente, na verdade, é muito limitado. E na nossa limitação, nós queremos arrastar Deus para essa mesma vala comum da nossa limitação. Deus é ilimitado, André. Deus não tem esses limites que a gente quer impor a Ele. Ele é soberano, efetivamente soberano. Mas a gente acha que a gente pode entender alguma coisa da nossa parte, da nossa mentalidade humana entender. E aí, Jó, no final, diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos... O que é espetacular é que antes disso, no 39, ele fala, põe a mão na minha boca, porque ele para de questionar a Deus, exatamente, e para de se auto-justificar, e quando ele fala de conhecer de ouvir falar, nós estamos falando de um homem que era íntegro, reto e temente a Deus, se desviava do mal, e esse homem não conhecia Deus de verdade, conhecia de ouvir falar. Aonde que ele conhece Deus de verdade? Quando ele consegue, diante de si mesmo, servir a Deus sem nenhum benefício. Jó debalde temeu a Deus de graça. E essa soberania de Deus se manifesta quando Ele permite que as coisas aconteçam nas vidas das pessoas. Eu tenho uma experimentação pessoal, não vou referir exatamente qual, porque não há tempo para isso, mas eu fui questionado, eu e minha esposa, por que vocês fizeram? No tempo de Jesus Cristo foi assim também, né? E eu termino hoje dizendo que essa situação envolve minha filha, que Deus a curou para a honra e glória do nome dEle, para louvor dEle e para revelar a soberania dEle no tempo dEle. Ele permitiu um sofrimento, mas depois deu a vitória. Deus é incompreensível, né, pastor? Claro. Ninguém compreende, o César lembrou isso muito bem, ninguém consegue compreender a Deus. Deus é incompreensível. Por quê? Compreender é uma coisa que limitar. Deus não se deixa limitar ou compreender por nossa capacidade tão finita, tão pequena, tão curta.
não é mesmo? Ele não, ele é Deus. Ele se revela, mas não se limita. Sim, o homem não descobre a Deus, é Deus quem se revela ao homem. E mesmo assim, não de maneira plena. Nós não nos conhecemos completamente, nenhum homem se conhece completamente, de Jeremias, lá no capítulo 17 do seu livro, não é mesmo? Quem conhece o coração humano? Sabemos que ele é perverso, é corrupto, quem o conhecerá? Deus conhece. Uma coisa interessante que a gente está falando enquanto pastor, e a gente está falando sobre Jó, e muitas vezes também se dá muita ênfase, depois de passar por toda essa trajetória, se dá uma ênfase tão grande de depois Deus restituir, Deus de dobro, aleluia, glória a Deus. Mas, de fato, quando ele chegou a reconhecer aquilo, não tinha nada, e Deus podia acabar a vida dele ali, tá tudo... Porque o foco, onde é que é o foco sempre de quando alguém prega sobre Jó? A restituição do... Jó 42:10. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, restituíram o Senhor o dobro de tudo quanto antes possuía. Enquanto, na verdade, a grande vitória e a grande mensagem é que Satanás foi derrotado. Por que Satanás foi derrotado? Porque Jó serviu a Deus de balde, de graça. O grande questionamento de Jó era que Satanás não faz nada de graça. Então ele quer mostrar que nenhum de nós está aqui de graça. Que somos aqui porque somos um bando de interesseiros e que se Deus tirar o que ele nos deu, todos nós blasfemaremos contra Deus. Que não seja verdade jamais, como não foi com Jó. Na questão da soberania de Deus, André, infelizmente as pessoas às vezes se prendem, buscam e querem que Deus obrigatoriamente cumpra as suas promessas. Querem as promessas de Deus, mas não querem o Deus da promessa. E muitas vezes se apropriam das promessas dos outros também, tá cheio de interessantes. Pois é, mas não querem Deus, só querem as promessas. Sendo-as para si ou para o outro, não está preocupado com Deus, está preocupado com as promessas. É verdade. Eu aprendi muito no programa de hoje. A gente está chegando ao final. Eu espero que você tenha gostado e aprendido. Passou muito rápido. Vamos convidar os pastores novamente para outros debates. Foi muito bom o nosso conteúdo e debate hoje. Pastor César, obrigado pela sua presença no Antenados. Que agradeço, André, à disposição de vocês e um abraço para o pessoal da comunidade cristã Novo Dia. Pastor Neval, obrigado pela sua presença hoje no Antenados. Nós que agradecemos, André. Muito obrigado por mais esse convite. Estamos sempre à disposição. Um abraço da Congregacional Campo Grandense. Pastor Joel, obrigado. Prazer ter estado aqui. Nosso abraço também para os irmãos do Casa Capila, da Igreja Batista do Recreio. Pastor Nígia, obrigado primeira vez e muitas virão pela frente. Foi um prazer enorme estar aqui. Papai do Céu abençoe a todos. Graça e paz aí. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.